É um prazer fazer mais um Segundas Intenções aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, recebendo hoje Rubens Matuque e Daniel Munduruku. São ambos autores de livros que estão aqui expostos e pertencem ao acervo da biblioteca, e tem muitas outras atividades sobre as quais a gente vai falar aqui. O Rubens Matuque, enfim, a gente poderia descrever ou definir como um multiartista, né? Porque tem trabalho como arquiteto, ilustrador, como escritor, como pesquisador, é um viajante inveterado com vários livros e cadernos de viagem, colhendo as suas experiências, sobre as quais a gente vai conversar aqui. E o Daniel Munduruku, o Rubens nasceu em São Paulo, né? Nasceu em São Paulo. O Daniel nasceu no Pará, em Belém, né? E, enfim, tem mais de 40 livros publicados, grande parte deles voltados para o público, o chamado público infanto-juvenil, coisa que a gente sabe que é um pouco limitadora sempre, mas o público é sempre muito mais amplo do que essa etiqueta, essa rubrica, e trabalha com vários ilustradores, em parceria com vários artistas, entre os quais o próprio Rubens Matuque. Enfim, é um prazer ter vocês aqui no Segundas Intenções. Aqui é uma conversa informal com participação de vocês. Havendo perguntas, eu vou abrir em dado momento para perguntas, mas havendo perguntas no meio de alguma intervenção deles, podem levantar a mão, me chamar, sempre eu passo a bola para vocês. Esse microfone, tá um pouquinho de microfonia, não é o meu? Tá, tudo bem. E, enfim, bem-vindos aqui à Biblioteca do Parque Vila Lobos. Eu queria fazer uma primeira pergunta, justamente buscando a confluência do trabalho de vocês. Quer dizer, eu acho, fazer primeiro para o Rubens essa pergunta, né? O seu trabalho, que é um trabalho que inclui várias linguagens, muitas vezes conflui, né? Ele tem aí pontos de contato com o trabalho do Daniel Munduruku, né? Que é um trabalho tanto do ponto de vista do suporte, livro, da temática ambiental, viagem, cultura brasileira, etnias, como também enfim, nas preocupações éticas com relação à literatura e o espaço público brasileiro, a composição da cultura brasileira, né? Olha, eu só vou pedir uma coisa, você podia também falar de você, porque eu não conheço o seu trabalho. Eu sou jornalista, trabalho com literatura, trabalho enfim, também faço a curadoria e a mediação desses eventos aqui. Meu nome é Manuel da Costa Pinto, para quem não conhece, a maior parte não conhece, mas também não tem que conhecer mesmo, porque eu venho aqui só fazer as mediações. Trabalho com literatura, livros em geral. É isso. Muito obrigado. Eu tive a honra de ilustrar o livro do Daniel. Para mim é uma honra, não é uma obrigação. Geralmente, quando eu escrevo livro, eu escrevo e faço a imagem. E a minha tese de vida é a história da escrita, que era imagem e virou escrita. Num determinado momento da escrita, ela era imagem. São as linguagens pictográficas. Essas linguagens pictográficas se tornaram linguagens tipo átomo de som, que a gente chama de alfabeto. Quando eu vi o livro do Daniel, ele bateu muito fundo em mim, porque eu dou aula para alunos, qualquer tipo de problema eu aceito. Eu não sou um arte terapeuta, eu detesto essa palavra, porque ela tem uma hierarquia, uma coisa horrorosa. Então eu dou aula para qualquer pessoa que me procura, e o currículo da pessoa é o sofrimento. Então eu não vou julgar se o cara não enxerga ou ele manca. Aí o livro dele era sobre um menino cego, e eu tinha, na época que eu fiz o livro dele, 6 alunos cegos, e o professor que dava aula comigo também era cego. Então foi uma experiência muito funda, porque as coisas que a gente fazia na aula era falar de memória da cor, que quando o cego enxerga, depois perde, a gente discute a memória da cor e dá o tubo de cor para ele. Então foi muito emocionante ter visto um livro tão humano, comungar com esses povos que vivem pelo Brasil, da qual eu me orgulho profundamente, que ao contrário da maioria da elite brasileira, eu não tenho vergonha de morar no Brasil, nem considero a cultura brasileira de segunda mão, e detesto essa palavra terceiro mundo. Então, se o primeiro mundo devia ser julgado,
pela quantidade de genocídio que ele fez. Nunca deveria estar em primeiro mundo. Os campeões de genocídio são Estados Unidos, França, Inglaterra. Não devia ter essa palavra, primeiro, segundo e terceiro mundo. Todos nós somos suicidas e estamos no mesmo barco. Bom dia. Daniel, só uma pergunta antes de fazer a primeira questão para você mesmo. Qual é o livro que vocês fizeram juntos? Qual é o nome, o título do livro? Que eu acho que o Rubens falou. O título é Bom dia a todos vocês, obrigado pelo convite, a oportunidade. O título do livro é O Olho Bom do Menino. Esse é o livro que, aliás, não está em catálogo. A editora não reimprimiu. E ele está fora de catálogo e nós vamos, em breve, relançá-lo por outra editora. Queria perguntar para você, quando você começou a escrever? Como é que surge o Daniel Munduruku, o autor? Né? Como é que foi assim? Você nasceu em Belém, você é de 64? Isso. 64. Quando que você começou a... Você fez graduação em mais de uma universidade, né? Mas assim, escrita ficcional mesmo, quando que surge no teu trabalho? Bom, eu comecei a escrever há 20 anos atrás, que a escrita passou a fazer parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Nunca tive a intenção de me tornar escritor, né? Ou de achar que um dia poderia ter tantos livros publicados. Mas eu comecei, na verdade, como contador de histórias. Eu fazia contação de histórias para crianças nas escolas. Depois que eu me formei, me graduei, a minha graduação primeira em filosofia, eu fui lecionar aqui na cidade de São Paulo, e comecei a dar aula para o ensino médio, que era quem recebe esse tipo de conhecimento, né, da filosofia. E eu comecei... E filosofia é sempre uma disciplina um tanto quanto rejeitada, né, pelos jovens e tudo mais. Mas eu tinha um trunfo, assim, porque a filosofia começa exatamente pela narrativa mitológica, né? E eu trazia comigo essa mitologia indígena. E eu quis fazer um pouco essa ponte entre o mito grego, né, que depois dá origem à filosofia, com os mitos indígenas brasileiros. E eu comecei, por isso, a contar as histórias indígenas para tentar fazer com que os jovens percebessem que, no fundo, é a mesma coisa, né? A origem é a mesma, né? Nós somos filhos do mistério, né? E é isso que tinha que fazer com que os jovens percebessem. E que não importa se o mito do Adão e Eva, ou o mito grego, ou o mito do povo Munduruku, sendo narrado, eles, na verdade, falam da mesma essência, né, do mesmo princípio. E foi isso que eu procurei fazer. E eu comecei, por isso, a contar histórias, narrar essas histórias, buscando atingi-los, né, por essa narrativa. Então, passei uns 2, 3 anos contando histórias, depois comecei a contar história para crianças pequenas. Um dia, numa conversa que eu sempre tinha com as crianças, uma menina levantou o dedo e perguntou assim: ô tio Índio, aonde é que eu encontro essas histórias para ler? Aquilo lá foi assim, caiu a ficha, a gente dizia antigamente, né? Hoje a gente fala, caiu o sistema, caiu o sinal, não é assim? Mas naquela época ainda era ficha. E caiu a ficha. Puxa, e eu fui fazer uma pesquisa, não é? Uma pesquisa sobre a existência dessas histórias que eu narrava. Percebi que pouco delas estavam escritas. E aí eu comecei a escrever essas histórias, não é? E o meu primeiro livro, na verdade, ele nasceu não exatamente como um contador de história, mas como uma tentativa minha de responder as perguntas que as crianças faziam. Criança sempre curiosa, queria saber, né, de onde veio, o que faz lá no meio da floresta, o que a gente come, onde que a gente faz cocô, né, como é que limpa depois de fazer. Essas coisas que criança pergunta de uma maneira muito, muito direta. E eu quis escrever um livro contando do momento que uma criança Munduruku nasce até o momento em que ela vira adulta, por volta dos seus 15 anos de idade. O meu primeiro livro é um livro de ficção, é uma ficção que eu criei, uma história que eu criei a partir de uma
também de um ponto interessante da cultura Munduruku, que é a necessidade de o pajé, aquele que cura, dele saber interpretar sonhos. Ele é um sonhador, e mais do que um sonhador, ele é o intérprete dos sonhos. E esse menino que nasceu com a vocação para ser pajé, ele não sabia sonhar. Então, é toda a trajetória de como ele vai aprender a sonhar, e enquanto isso, eu uso isso como fio condutor da narrativa, eu vou contando como nasce, como cresce, o que faz, como faz, né? E respondendo, então, essas questões que as crianças colocavam. A gente, eu não sei se erroneamente ou não, você vai me dizer, a gente associa muito a cultura indígena a uma cultura oral, as narrativas orais. Eu não sei se isso é redutor do seu ponto de vista, mas o fato de fazer essa... Sim? Isso é a ignorância da universidade brasileira, que considera a única língua o português. Existe um exemplo de pictografia tupi em barro, faz parte da minha tese sobre a história da escrita, e está escondido numa universidade, e a pessoa não divulga, porque o Zanettini, Paulo Zanettini, que é um arqueólogo, descobriu uma pictografia, tem várias escritas sul-americanas. Quando você fala que reduz, quem reduz é a universidade. Eu acho mais a universidade. Sim, é uma redução que existe, assim, vamos dizer, um consenso, porque, enfim, como não tem um sistema impresso, editorial, de circulação, como tem na escala que nós conhecemos normalmente do livro, como não existe nessa escala, a gente associa a cultura indígena a uma cultura... Por isso que eu falei, me corrija se eu estiver errado, porque eu sei que existe escrita, mas assim, ela não circula com na mesma escala que a escrita da cultura do livro, enfim, cultura europeia que nós herdamos, né? Existem atualmente algumas antologias de narrativas indígenas. O Sérgio Medeiros, por exemplo, que eu acho que você talvez conheça, fez antologias para a editora 34 de narrativas indígenas no texto original e com o texto traduzido para o português. Então existe uma tradição muito forte, só que talvez pela dificuldade de ter um suporte que difunda mais essa cultura, a gente associa, né, por isso, daí o meu erroneamente, exclusivamente a uma cultura oral. Mas isso não impede que eu te pergunte uma coisa, assim, o fato de você ter se tornado contador de história, e hoje em dia muitos escritores serem contadores de história, e não autores que não são de origem indígena, no seu caso dá uma particularidade ao seu trabalho, quer dizer, a narrativa, a sua contação de história é diferente da contação de história de um escritor, ou de um autor, de um arte educador, né, apesar do talvez não gostar do termo, que vai e conta histórias para crianças. Quer dizer, tem uma diferença na sua maneira de contar histórias pelo fato de que você pertence a uma cultura em que a transmissão oral talvez seja mais vigorosa? Não sei bem, eu não sou exatamente um teórico sobre essa arte de contar história, né? Eu sou um contador de história, essa é a verdade. E conto do jeito que acho que tem que contar. Especialmente, eu nunca me atrevi muito a contar histórias de outros, de povos não indígenas, por exemplo. Nunca peguei uma história árabe ou uma história europeia e contei ou recontei. Porque eu acho que o contador de história, ele tem, sobretudo, que vivenciar a história em si, né? Ele tem que fazer com que a história more dentro dele e faça parte um pouco dele, para que ela ganhe uma dimensão que não seja só uma encenação teatral, né? Ela precisa ser mais do que uma decoração mental da história e depois narrar usando elementos cenográficos ou não. Eu acho que mais do que isso, o contador de história, ele se apropria da palavra. E a palavra é muito perigosa. Se a gente usa a palavra de uma maneira inadequada, ela acaba se voltando contra a gente. Existe uma mágica, não é? Uma magia na narrativa. E eu já vi muito bons contadores de histórias não indígenas, claro, trabalhando e percebendo neles essa dimensão da história que faz parte da crença, inclusive,
dessas pessoas. Agora, tem muito maus contadores de histórias também, né? Pessoas que realmente fazem só o decoreba da história e contam, e gritam, e falam, e dançam, mas usando isso como recurso para chamar a atenção das crianças do que propriamente para atingir a criança. Porque quando a palavra sai da boca da gente, ela tem que ter endereço, né? E a criança, ela consegue perceber isso. Acho que quem pode dizer se eu sou um bom contador de história ou não são as crianças que me ouvem. Perfeito. Rubens, você começou falando desse trabalho com a escrita pictográfica, depois com a escrita mais convencional, inicialmente, que é um dos objetos do seu trabalho, mas assim, em termos de cronologia mesmo, só para reproduzir aquilo que eu já perguntei para o Daniel, como é que surge? Porque você é ilustrador, escultor, artista plástico, escritor. Quando o escritor surge dentro dessas linguagens que você pratica? Quando a minha filha nasceu, a Alice, que hoje tem 32 anos, eu achava incrível, eu fui comprar livros de animais e eu viajava já bastante. Não tinha nenhum livro sobre animal brasileiro. É uma piada, é o país que tem mais mamífero do mundo, é o país que tem mais flores do mundo, é o país que tem mais pererecas do mundo, sapos, é o país que tem mais árvores do mundo. Não tinha nenhum livro sobre árvore brasileira. É inacreditável. Nenhum animal. O único livro de árvore brasileira que tinha é o ISA, que é o Instituto Socioambiental, chamou os Tuiuca, lá no São Gabriel da Cachoeira, e fez eles desenharem as árvores amazônicas, né? Que foi um impacto incrível em mim, porque o tipo de ciência, o arcabouço do índio brasileiro não pertence à mesma sistemática do europeu. Então não é dividido pela morfologia como um panaca sueco do século XVIII fez todos os nomes científicos. Só que esses nomes científicos, que usam a linguagem grega, não têm capacidade para a diversidade biológica brasileira, nem para nomear. Porque na Europa tem 400 árvores, no Brasil tem 12 mil. São Paulo tem mais tipo de árvore que a Europa inteira. Então, essa questão da linguagem não é tão simples assim. Aí eu fui aprender a história da escrita. Eu vi que os livros chineses, por exemplo, e japoneses, o escritor que escreve o livro, ele é mais prezado por desenhar junto. Eu falei, em que momento que isso aconteceu no Ocidente? Em Bizâncio, os cientistas desenhavam. E essa tradição, chamada história natural, veio até o século XIX, até que os cientistas europeus conseguiram pegar todo o dinheiro da Europa e usar em arma, não é? Ele era o cara que fazia fogos de artifício, falou, ó como eu sou perigoso, soltava fogos de artifício, o rei, pode fazer arma, legal, vamos invadir a Europa inteira. Então esse cisma entre a imagem e a escrita é muito menor do que parece. Aí eu fui estudar a história da escrita e me envolvi muito com o desenho do livro, que eu desenho o livro desde o começo. Eu escrevo e desenho o livro antes de fazer o livro. Por isso que eu detesto design. O design pega uma coisa que já tem uma cara sua e destrói. Esse, graças a Deus, não destruiu aqui o Daniel. É um bom design. Então é um perigo isso para mim, porque eu pertenço aos dois mundos, né? Agora, o que eu gostei no trabalho dele é o esforço estrutural mental do Daniel para, dentro de uma linguagem totalmente europeia, adaptar a riqueza do meio ambiente brasileiro. Isso que eu fiquei chocado, porque os assuntos são muito parecidos com a cultura dele, mas ele teve que aprender a fazer português, né? Ler português, tudo, e é uma coisa muito difícil. Isso que eu acho bonito no trabalho dele. Só complementando o que o Rubens está falando, o livro que Rubens ilustrou meu, ele não trabalha a temática indígena. É um livro absolutamente fora. O primeiro livro que eu fiz que não está ligado diretamente à temática indígena. E
E foi, para mim, um exercício, né? Também de ficção, de criação. Mas um livro que nasceu assim de uma vontade de dizer algumas coisas para as pessoas a partir de um olhar indígena, sem ser um livro que está ambientado no meio da floresta. É um livro que está ambientado na cidade, é um livro urbano. Portanto, Esse livro sobre esse menino cego, que ele era uma frase que meu avô repetia sempre: tem coisas que a gente precisa fechar os olhos para poder enxergar. Que maravilha. Posso só acrescentar uma coisinha? O Mário Chamberlain, que foi a única pessoa, segundo Einstein, que entendeu a teoria da relatividade na América do Sul, quando ele dava aula, ele fechava os olhos. Eu assisti uma aula dele, ele fechava os olhos, porque ele achava que a intuição estava acima do mundo visual. A compreensão das ondas eletromagnéticas estava um pouco acima. Então ele fechava os olhos. Não, é exatamente isso. A ideia é mostrar para as pessoas que ter o que é considerado no Ocidente uma deficiência, né? Não ter a visão e tudo mais, não impede que as pessoas enxerguem, né? E isso para todas as deficiências. Isso vale para todas elas. É que na estrutura do português você tem diversos verbos para isso. Ver, enxergar, olhar, são coisas um pouco diferentes e talvez dentro da estrutura indígena, da língua indígena, que é muito complexa, que também vem da Ásia, uma parte, ela traz outro esquema dessas palavras, né? Por isso que eu acho que você fez brilhantemente esse livro para mim. Eu conheço seus outros livros, que eu acho que é um esforço da redação do livro, é muito difícil. Então eu convido você a ir lá no meu ateliê, eu te dou uma bolsa, você começa a desenhar. A gente faz o livro e desenha junto. Pronto. Você desenha? Não sei o que é isso. Não, nunca desenhou, nunca nem tentou. Aquele de criança já. É o melhor. Aquele de criança, segundo Paul Klee, é o melhor desenho que a gente tem. Sim. Pois é, eu também acho. Mas E você tem parceria, eu estava dando uma olhada aqui, quer dizer, alguns, o Fernando Vilela eu já tinha visto. Maravilhoso esse. Com a Rosinha você tem, com a Laura Beatriz e inúmeros muitos ilustradores aqui que eu não conheço. O Rubens Matu, que Maurício a gente já falou. Negro. Tem muita gente que eu não conheço aqui. Essa lista... Quantas parcerias você já fez? Você tem ideia, mais ou menos, em mais de 47 livros, né? Quem mais me ilustrou foi o Maurício Negro, que é, aliás, o autor dessa ilustração aqui, que está no catálogo aqui, que depois, quem quiser, eu posso... É um catálogo que reúne todas as minhas publicações, inclusive as que foram traduzidas, assim, para a pessoa ter o conjunto da... E o Maurício Negro ele ilustrou pelo menos uns 7 ou 8 livros meus já. Mas eu tenho parceria aí com talvez uns 15 ilustradores. E como que é essa parceria, assim, na hora de botar a mão na massa mesmo? Então, com alguns eu dialogo bem. Outros, infelizmente, a editora acaba assumindo essa parte de ilustração. São os livros que eu menos gosto do ponto de vista visual, porque a maioria dos ilustradores brasileiros são limitados quando a temática é indígena. Todos eles, na sua maioria, têm uma formação tradicional rotulante, né? Não conseguem ir além disso tudo. E isso acaba... E o trabalho que eu tenho feito o tempo inteiro é mostrar para as pessoas essa diversidade que nós carregamos. O Brasil não conhece as suas populações nativas. Nós fomos rotulados por essa palavrinha que chama índio, e dentro disso cabe um estereótipo que tem diminuído a nossa participação na sociedade, porque normalmente essa palavra carrega em si preconceito, carrega em si uma exclusão, não é? E os indígenas nunca se mostraram para o Brasil exatamente porque o Brasil, e eu falo assim, Brasil, não, vocês entendem, né? Não particularizando os cidadãos brasileiros, mas a visão, a ideologia que está por trás dessa palavra sempre empurrou o indígena para a margem.
Vou pedir só que a Sim, gente, não. já que você está fazendo uma pergunta, a gente vai ter, acho que tem um microfone, Petros? Tem, vamos. Então, só para concluir, algumas editoras, elas fazem por conta e risco delas. E, normalmente, são os livros assim que têm, às vezes, uma imagem muito bonita, muito bem construída e tal, mas traz os rótulos e os preconceitos que a imagem sempre carrega. Ou seja, quando a criança lê o livro, ela continua reproduzindo o estereótipo que a sociedade, durante esses 500 anos, foi construindo. Perfeito. Qual era a sua pergunta? Alô? Fala aqui? Sim, Tá por favor. ótimo. No meu caso, eu não tenho preconceito nenhum contra o índio, nem rótulo. Até eu acompanho as partes que a população indígena, na sua forma de se expressar, ainda é muito pura. Tipo, uma amiga minha falou que quando os índios não gostam de alguém, eles não olham nos olhos das pessoas. Então isso é uma linguagem muito pura ainda, eu acho. Então eu não quero me incluir na população que olha sobre esse horizonte de preconceito. Posso responder? Posso responder? Claro. Ele não incluiu você, ele apenas disse que você tem uma outra educação, né, que é comandada por uma universidade aí cega, no mau sentido, que até hoje acha que o Brasil foi descoberto pelo Cabral. E os ilustradores acham até hoje que o índio brasileiro, que na verdade são 2.000 culturas que andam há 30 mil anos pelo Brasil, até mais, ninguém sabe a data, estão veiculadas e têm a mesma imagem que os índios americanos de Hollywood. É isso que ele está falando. Ele não está rotulando você. Quando eu fui fazer o livro dos índios, eu fiz na aldeia. Então eu visitei 20 aldeias e fiz 50 cadernos de viagem, anotando os animais. Depois eu escrevi a história. Conta um pouco dessa história, como é que foi isso? Você fez viagens, fez cadernos? O Daniel conhece o Beto Ricardo, o Eduardo Viveiros. Sim. São antropólogos de alto nível e que o jornal não fala. Então, por exemplo, o maior arquivo fotográfico do mundo de índio brasileiro não é europeu, apesar deles arrotarem isso. É o arquivo do ISA, que é um instituto socioambiental que no Brasil é desconhecido. E eles têm um arquivo e eles mandam artistas para trabalhar na iconografia. E eu participei do disco do Chai, do Milton Nascimento, conheci o Acre. Depois eu fui 10 vezes para a Amazônia, para Altamira, para os Panará. Então eu fui, e daí resultou 50 cadernos anotando isso que ele está dizendo. A linguagem não são os objetos, né? Então o europeu acha que a linguagem resolve tudo. Ah lá, tem um bando de índio, ele pega o Google, Sioux, põe os Sioux no Paraná. Para eles está tudo normal, é isso que ele está falando. Na parte da imagem, né? Eu quando fui lá, eles falavam assim, mas eu disse que o índio põe uma taturana na sua boca, né? Eu falei, tudo bem, eu sei lá o que ele pôs na minha boca. Eu desci, ele, tá, tudo bem, eu nem vi o que era. Agora, dizer que é uma taturana é demais, né? Porque o cara viu no filme americano. Então, ó, isso não é só com os índios. Quando eu fui para a China, eles me perguntavam se os chineses comiam rato. E eu respondi como qualquer pessoa normal. Comem não, eles criam o rato para comer. E vocês não comem camarão? Camarão é lixeiro do mar. A coisa mais nojenta que existe é um camarão. Se você vê um camarão no mar, você desmaia. Você morre, nunca mais come. E salsicha, então? Então fica essa coisa cultural muito agressiva que forma os brasileiros. Agora, na hora de valorizar, não entra na universidade. Eles são impedidos de entrar na universidade, porque o conhecimento deles não é considerado pela França conhecimento civilizatório, que já caiu há 2000 anos atrás. Mas eles continuam no Ministério da Educação e da Cultura. Desculpe que eu fico meio emocionado com esse assunto.
Bom, eu queria retomar uma coisa. Você contou a história da sua filha. Não, da sua filha, você contou. Mas qual foi o primeiro livro? Como é que você escreveu? Porque, por exemplo, você tem um livro em parceria com o Zé Paulo Paes. Olha, desculpe, você me desculpa, mas eu fiz tanto livro que eu não me lembro. Eu escrevi mais ou menos 80 livros. Não, mas você lembra do primeiro que você publicou? O primeiro livro que eu escrevi foi a coleção Nossa Terra, e são 16. Né? São animais, eu fiz as viagens, fiz os cadernos de viagem, e com os cientistas eu escolhi os animais, porque a editora queria que eu fizesse zebra, leão. Falei, deixa para Hollywood, aquela panaquice com os leões, né? Deixa para Hollywood, eu não vou fazer isso. Ah, não, mas o senhor não pode. Os bichos brasileiros são muito feios. Eles falavam isso para mim. Essas mesmas porcarias que estão aí, né? Bem, aí eu fiz esses livros, depois eu me interessei pelo clima. Aí fiz as regiões. Agora, o que eu notei é que quando eu falava dos animais, da água, e eu ia nas aldeias, o conhecimento dos índios é 1 trilhão de vezes maior que a universidade, que o biólogo. E o que o biólogo faz? Ele vai na aldeia, aprende com o índio, não valoriza o índio, não põe ele como autor. Então eu punha todo mundo que participou como autor. Então eu tenho uma história que talvez ajude muito o livro do Daniel, que eu fui na aldeia Araueté e conversei com o índio e falei, o senhor tem esse formão, que o formão dos Araueté, para cortar o arco, é de dente, não é de metal, é de dente de bicho. Eu falei, não é possível, o cara corta com dente. Ele cortou ipê na minha frente, ipê amarelo, que é madeira duríssima, com aquilo. Falei, não é possível, então você vai me mostrar onde é a árvore que afia o dente. Falou, eu vou levar o senhor, é um pouco longe. Tá bom. Só que eu me dei conta que quem estava traduzindo era criança. E o índio só falava Araueté. E eu tenho uma comunicação telepática extraterrestre que eu converso com qualquer língua. E eu me entendo por mímica e tal. Aí entrei na mata, 40 minutos dentro da floresta amazônica. O primeiro padrão era 25 metros. Depois de um tempo passou para 60 metros. Tinha angelim. Era uma loucura. Era um negócio. E eu andei, ele falava assim. Aí eu falo que ele é uma matraca, né? Mesmo o cara não entendendo, eu falava. Aí ele fazia assim. E fazia assim, olhava ali. Estavam uns 2 quarteirão, um passarinho. Piu, piu. Eu falei, inacreditável. Ele ouviu, tinha 600 passarinhos cantando. Ele ouviu o passarinho a 2 quilômetros de distância. Aí voltamos, ele mostrou a árvore. Chegou perto da árvore e fez tatipé. Só falou isso. Aí eu recolhi uma amostra e tenho esse formão até hoje, que eu coleciono ferramenta de marcenaria. Quando eu voltei, eu chamei o menino que falava português e falou, seu Rubens, o senhor não ficou com medo? Eu falei, medo do quê? Esse senhor que o senhor foi com ele é cego. Ele é cego. Eu falei, mas eu não reparei, ele está mostrando passarinho pelo som. Ele está mostrando passarinho pelo som, pela profundidade. Então, realmente, um livro infantil, com a visão do grego, que é a visão verbológica, que formou Portugal, infelizmente é muito limitado para você fazer sobre o Brasil. É muito pequenininho. A linguagem grega, essa empáfia grega, para a natureza brasileira, não serve para nada. Então, a universidade podia acordar e convidar os professores indígenas para que eles ministrem aulas, pelo menos, nas regiões nas quais eles conhecem. Tem uma pergunta na plateia? Então, aqui. Maravilhoso. Não sei a opinião do Daniel. Eu não sei. Não, eu Então, também acho. Só para reproduzir para a câmera, uma pergunta sobre os irmãos Vilas Boas. Tem microfone? Ali. Já está perguntado. Não, Tá. Como é que você avalia o trabalho dele? Não, eu também gosto muito. Eu acho que foi um trabalho muito positivo para as populações indígenas e para o Brasil. Eu acho que foram um dos grandes brasileiros do século XX, os Vilas Boas. Eu acho. Você considera o trabalho do Xingu uma coisa de padrão internacional das minorias? Eu considero. Eu também considero. É o maior programa
de minorias da história da humanidade. Se você contar o número de línguas, então, o programa da China tem 400 civilizações com língua. O Brasil teve 2.000. O único país que tem mais língua que o Brasil é o México. Mas quando eu falo México que foi roubado pelos Estados Unidos também. Né? Califórnia, Novo México, só 8 estados dos Estados Unidos foram roubados do México. Então, aqui no Brasil, este senhor representa um conjunto de povos que chegou a ter 2.000 línguas com farmacologia, ciências do ambiente, só não tem o nome europeu, porque o europeu usa a palavra para massacrar a civilização. Você sabe como é que acabou o etrusco em Roma? Teve 4 reis etruscos, Tarquínio Prisco, Tarquínio Soberbo. Aí subiu uma família romana, chamou o historiador e falou assim: se tiver uma palavra da língua etrusca, eu te mato. Agora você vai escrever a história de Roma. Acabou o etrusco. Entendeu? É isso que o nosso governo faz. Ele não chama o índio para fazer uma cartilha. Só o ISA que faz isso. O ISA faz. Faz uma cartilha português, Munduruku, português, Araueté. Só que são 600 etnias. Só na Amazônia tem 180. E quem fez também isso, mas não com essa intenção do ISA, foram as igrejas evangélicas, né? É isso aí. Que aí já era um outro tipo de domínio, né? Muitas delas, aliás, em Munduruku existe a língua Munduruku, ela foi criada, inventada, né? Porque o povo Munduruku também é um povo de tradição oral, claro que tem as formas de comunicação que não são a escrita ocidental, mas na década de 60, um grupo de missionários evangélicos foi para a área, e andava, na verdade, em vários lugares do Brasil, mas passou pela nossa área e registrou a língua Munduruku e criou o vocabulário, né, Munduruku. E nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos simplesmente a Bíblia inteirinha traduzida em Munduruku. Quando você fala evangélico, você está falando das comunidades eclesiais de base? Não, evangélico mesmo. Não, igreja evangélica. Neopentecostais. Isso. Porque também houve nos anos 60, 70, houve uma participação importante da Igreja Católica, de uma vertente progressista. É o Beto. Mas, o Beto faz parte. Frei Beto, Não o Frei Beto, o ISA. O ISA. Não, mas o Dom Pedro Casaldáliga, por exemplo. Isso. Sabe como era o nome Leonardo do ISA? Boff, esse povo Sabe todo. qual é o nome do ISA? Antes do Instituto Social, Centro Ecumênico de Documentação. Pois é, então havia, quer dizer, então você está Cedino. falando desse trabalho que os evangélicos fazem, mas assim, uma vertente, um setor mais, digamos assim, progressista da Igreja Católica, que inclusive foi excluída, foi expulsa da igreja em dado momento, teve um trabalho importante, né? Eu queria saber se eu falei do Frei Beto, eu não entendi errado o que você falou, mas o Dom Pedro Casaldáliga, Frei Beto, é verdade. Agora, quanto ao Daniel, tem uma coisa a acrescentar. Os estudos da universidade aplicam, isso é uma coisa meio delicada, aplicam a linguagem que eles chamam linguagem fonética. Esse alfabeto, Munduruku, ele é escrito com um negócio chamado, que eu dou risada, chama alfabeto fonético internacional. Eu gostaria de saber se ele tem elementos da Papua Nova Guiné, né? O que você acha que é internacional? Grego. É tão simples. Eles consideram a Grécia a única língua civilizatória. Então, no caso que eu estava falando, a pictografia tupi que foi achada é o esboço de uma escrita de origem brasileira. Entendeu a diferença? Assim como tem no México os olmecas, não é aplicar o alfabeto grego. A escrita não é o alfabeto. O alfabeto é de 2000 a.C. A escrita é de 9000 a.C. Então, eles com essa ideia internacional, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França resolvem bombardear a Líbia. Então, chama coalização internacional. Não sei por quê. Nós participamos do bombardeio. O que é internacional? É uma vergonha internacional. Do ponto de vista da diplomacia, esse bombardeio é criminoso. Você não pode chamar de internacional exércitos
que não são nacionais, né? Então, a escrita é a mesma coisa. Como é que ela destrói esse liame cultural de um povo criar uma escrita? Aplicando outra escrita. Foi o que os romanos fizeram com os etruscos. Então, esse alfabeto é fonético, não é elaboração de um alfabeto. Isso empobrece muito a cultura. Por isso que o livro infantil não vende mais se não tiver imagem. Sacou? Isso é uma questão importantíssima. Os livros infantis, nós artistas, somos chamados porque antigamente o livro infantil não tinha imagem. Graças a uma pessoa chamada Monteiro Lobato, que chamou um ultra intelectual para ilustrar os livros dele, o Voltolino. Ele chamou o Voltolino, que tinha um nível, e aí as pessoas perceberam que a linguagem do livro infantil é dividido entre imagem e escrita. É isso que é a grande coisa do livro infantil. Tem a ver com a história da escrita. Tinha uma pergunta da plateia? Daniel, sobre as pesquisas dos antropólogos, você acha que as pesquisas deles, por exemplo, como da Betty Mindlin, está próximo da realidade? Olha, você citou Betty Mindlin e eu acho que se é para detonar os antropólogos, você começou pela pessoa errada, assim eu diria. Porque a Betty realmente é uma pessoa extraordinária, sempre fez um trabalho muito sério, né, com os povos de Rondônia, da onde ela trabalhou. Agora, o Brasil, a antropologia no Brasil, ela é herdeira de toda essa... os antropólogos do Brasil são, acho que a primeira geração de antropólogo brasileiro está aí ainda. Os primeiros antropólogos foram formados na década de 50, 60. Até então, tudo que a gente tinha era pesquisa estrangeira. Não, peraí. Tem um intelectual incrível, botânico, chamado Barbosa Rodrigues, que está sistematicamente sendo excluído da universidade. Então, mas ele não é antropólogo, né, Rubens? Ele conhecia muito a arte marajoara, descobriu várias cidades marajoaras. Sim. É um cara que a gente deveria valorizar. Mas eu estava falando assim da antropologia enquanto ciência, de pesquisa então, e tal. por isso é excluir o cara da universidade. Que você não tem parâmetros para falar que aquilo é uma antropologia ou não. Exatamente. Mas ele descobriu metade da cultura marajoara sozinho. Sim. E foi excluído porque não era formado. Entendeu como é que é? Exatamente. Então, eu acho que os antropólogos brasileiros, quando começaram a criar, o Rubens falou do Viveiros de Castro, que para mim é o antropólogo brasileiro hoje no Brasil, que atua aqui, inclusive, que está constantemente na defesa de uma antropologia, se podemos dizer assim, para brincar, né, tupiniquim, né? Que praticamente ele criou uma escola de antropologia brasileira. Então, eu acho que os antropólogos têm contribuído bastante com essa reflexão sobre a presença indígena. Tem muitos indígenas que já estão virando antropólogos, o que também é uma... Qual povo que é? Tem vários. Só para lembrar um. Tem o Baniwa, né? O Gessen Baniwa, que é antropólogo. Tem 2 ou 3 meninos que estão se formando agora, terminando o curso de Ciências Sociais. Um deles é o Mutina. O Mutina. Tem outro que é Tucano. Não é o Álvaro Tucano. Não, o Álvaro Tucano é outra coisa. O Álvaro é da velha guarda, né? Mas a juventude que está na universidade já. Então, eu acho que tem, sim, uma contribuição legal e penso que tem muitos bons antropólogos aí escrevendo, inclusive, livros para criança, a partir da sua experiência de aldeia, de pesquisa e tudo mais, que isso já é um começo para mudar essa visão estereotipada que a gente ainda carrega, né? Qual que é a singularidade assim, do trabalho do Eduardo Viveiros de Castro que faz com que crie-se uma antropologia tupiniquim, como você falou? Isso são duas coisas que ele falou que são características do xenofobismo da Universidade Brasileira. Quem é que sabe a história dos tupiniquins?
como que você xinga um povo falando o nome dele? Como você xinga o alemão? Falei, isso aí é língua de alemão, não estou entendendo. Né? Exatamente. É de uma burrice, isso é uma idiotice. A segunda, que eu acho pior ainda, é que dizer que é porque ele é aluno do Levi-Strauss. A viagem que o Levi-Strauss fez é 1/1000 da viagem que eu fiz pelo Brasil. E ele já virou autoridade mundial. Sim. Por causa da teoria, não por causa da viagem. Sim. Esse é outra burrice da Universidade Brasileira, desculpe. Não, Eu mas é acho que ele que falou assim, o Eduardo Vieira do Castro está criando entre aspas, uma antropologia tupiniquim. Ele falou assim, uma antropologia brasileira, de um ponto de vista não eurocêntrico. Não, assim. é porque ele é muito independente. Então, se você, assim, acho que nem todo mundo vai conhecer aqui o trabalho do Viveiros de Castro. Se vocês pudessem falar um pouquinho, o que seria essa ideia de talvez escrever antropologia de um outro ponto de vista, que não o ponto de vista da academia, enfim, da Universidade Brasileira, que é filha da Universidade Europeia? Então, Eduardo Viveiros, ele tem pesquisado e desenvolvido uma teoria a partir do olhar indígena. Do olhar indígena. Ele tem pegado naturalmente todos os parâmetros intelectuais e teóricos que a universidade traz, mas ele está invertendo um pouco o jeito de olhar, né? Ele tem a escrita dele reflete o que os indígenas entendem, compreendem, por exemplo, sobre natureza. Ele se coloca no lugar do indígena para formular a sua teoria. E isso tem ajudado bastante a própria universidade e, às vezes, as próprias comunidades indígenas a elaborar como é a sua compreensão de mundo, de universo. Por isso que eu disse que era uma escola, né? É um diálogo de alto nível. É um diálogo de um nível mais complexo. Entre o olhar indígena e o olhar europeu. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o indígena, quando ele se relaciona com a natureza, ele não se relaciona com esse tipo de domínio ocidental, né? Eu sou dono da natureza. Mas ele se coloca dentro da natureza, eu faço parte. Então, os seres da natureza, eles não são menos que eu. Eles são tanto quanto eu. Para eu ter uma relação com seres que são tanto quanto eu preciso olhar para eles num nível igual. Então eu tenho que me colocar no lugar deles. Então o indígena, ele pensa como a onça, ele vê a onça, mas ele tenta se colocar no lugar da onça olhando para ele. Porque para a onça, nós somos a onça. Nós somos o bicho. Não é? A gente olha para a onça, é o bicho. Mas a onça olha para a gente, nós somos o bicho. E, portanto, como é que você lida com isso? Tem uma coisa, assim, aquele livro dele, eu estava até olhando aqui na internet para lembrar o título, aquele livro que a Kozak chama Inconstância da Alma Selvagem, né? Daí, confesso que eu nunca li esse livro, mas eu já vi várias entrevistas, já cheguei a entrevistar o Viveiros de Castro por um outro motivo, era uma questão mais circunstancial, mais pontual, e ele fala muito disso, que assim, na cultura indígena, na cosmovisão, não tem esse dualismo, né, do sujeito separado do objeto. Quer dizer, é um câmbio incessante de identidade, o que faz com que a identidade seja mais fluida, né, mais instável. Né? Eu li os livros dele, dos Araueté, são 2 livros que eu fiz. Eles têm uma dualidade, mas a dualidade é variável. Porque nos Arauetés, desculpe que aí entramos num campo tão particular, né? Não sei se... mas é legal, né? Porque quando ele fala, eu sou a onça, no verbo Araueté, o verbo, ele fala assim, eu sou o veado, eu sou a nuvem, mas você é a onça, não é eu. Só com a onça, porque a onça é muito poderosa. Sim. Pra você ter uma ideia, na aldeia Araueté, eu levantava de manhã e o menino que falava português falou, ai, a onça te visitou. E eles são armados com rifle, ninguém ouviu. Ela entrou, visitou minha casa. Casa não, eu estava na FUNAI, na casa da FUNAI. E estava cheio de pegada, ninguém ouviu, porque se ouvisse eles matavam.
Então a onça realmente é um parâmetro complexo. É. Né? Não sei com os munduruku, Sim. mas no Zaraueté, eu cheguei, ela tinha comido uma mulher. Então nós estávamos andando assim e falou, olha, minha irmã ontem foi comida por uma onça. Eu fiquei aterrorizado. Mas para eles eu acho que é uma coisa muito cotidiana, né? Ela ataca mesmo, né? Sim, claro. Diferente dos outros animais, que está ligado com o sonho do xamã. O cara vai lá e fala, bom, o Zaraueté, bicho, é uma coisa de louco. É mesmo. Um mundo maravilhoso. Eu infelizmente não conheço as casas deles, as aldeias, mas deve ser muito bonito. É bem bacana. Tem uma pergunta, outra. Daniel, qual a relação dos índios? Eu tenho a sensação que eles não sentem que eles têm posse das coisas. Eu estou errada? Não está errada no sentido da posse capitalista, de ter coisas. O povo indígena é um povo muito do presente, do agora, né? E quem vive o agora não pode, só pode carregar uma mochila, porque a vida se movimenta, né? Essa coisa de ter posse e estar numa casa e encher essa casa de bens e tudo mais, isso não entra muito no espírito do indígena. Hoje em dia, claro, com todos os avanços e com a diminuição dos territórios, as aldeias, comunidades estão virando vilas, estão virando com luz para todos, né? Está virando também um condomínio, assim. E isso eu acho que determina, de uma certa maneira, uma mudança na compreensão que o indígena vai carregar daqui para frente sobre esse sistema que ele vive. Eu tenho feito isso, escrito algumas coisas, está no meu blog, inclusive, alguns textos falando sobre esse espírito que existe dentro do indígena, que é o espírito leve, né, do pertencimento ao mundo, mas não da posse do mundo, né? Porque essa posse do mundo é muito ocidental, né? É muito cristão. Eu posso dar duas histórias exemplares. Eu estudei paisagem chinesa. Os indígenas têm uma ligação muito grande com a civilização chinesa, mas o problema da Europa é que a Europa não conhece nem os índios, nem a China. É um problema bem grave. E quando os grandes paisagistas chineses falavam com os europeus falavam, mas por que o homem é tão pequenininho? O cara era da Renascença, o retrato era desse tamanho, né? E na China é na escala da montanha. É muito simples, nós somos o fio do tecido da vida. Nós não somos a vida. Né? Quer dizer, o tamanho do homem, no tamanho como o fio do tecido. Outro exemplo que eu acho maravilhoso é um viajante, Jean Deleri, que é um super intelectual francês, de verdade, não essas babaquices. Missionário. Infelizmente ele pertencia à Igreja Católica, mas tinha os bons, né? Era protestante. Mas tem os bons da igreja, não tem só os ruins. Ele encontrou o xamã, chegou perto dele, eles estavam cortando pau-brasil não parava mais. Aí ele falou assim, por que o senhor quer tanto essa árvore? Tem tanta árvore aqui. Claro, ele estava falando, tem 12 mil árvores no Brasil, né? Só que escolheu justamente essa. Porque isso aí dá dinheiro. E o que é dinheiro? O dinheiro é uma coisa que a gente guarda, fica livre dos perigos. Tá bom, mas o senhor já está livre dos perigos? O senhor já levou mais de 500 árvores? Não, eu preciso pensar nos meus filhos. Aí o índio falou, o xamã falou, mas que Deus é esse que dá para o senhor, mas não dá para os filhos? Alguma coisa está errada. Essa é a frase de altíssimo nível cultural que o xamã estava ensinando, uma cavalgadura francesa. Sendo bem franco, é isso. Né? É um missionário calvinista, acho, né? É calvinista. É que tinha uma guerra. Ele é semi-católico. Era uma guerra. Né? Então, esses exemplos ilustram bem a diferença de visão. Agora, o munduruku está sujeito a uma pressão violenta. E nisso, o Eduardo é maravilhoso, porque ele é o único antropólogo que se manifesta. Então, por exemplo, a Raposa do Sol, ele foi fundamental, porque ele defendeu a cultura indígena. E os caras do governo ficam com vergonha, porque eles não entendem nada. Eles não, vamos tirar não sei quem, é assim, né? Aí ele fez uma defesa no jornal, acabou, né? Sim.
Ele realmente é especial. Por favor, pergunta. Essa visão que o senhor falou, do índio ser o animal, eu acho que remete a uma espiritualidade que não passa pela filosofia, né? Ser o animal de ser a natureza, que não se separar da natureza. Isso é uma coisa muito espiritual, atávica. Porque o mundo da filosofia grega é o mundo urbano. A selva, vide Chapeuzinho Vermelho. A selva é o grande ameaça. Então, o mundo da filosofia grega é o mundo da cidade. Por isso que chama política, né? A arte de viver na cidade. E é um mundo que dividiu, né? A filosofia, ela dividiu o mundo em dualidades, né? E enquanto que o mito grego, que é anterior, portanto, à filosofia, era uma leitura de um mundo, uma unidade. E essa unidade que as mitologias do mundo trazem é que não tem espaço nesse mundo materialista, né? Porque é o mundo da separação, né? O mundo quadrado, eu digo. O pensamento indígena é um pensamento circular, né? Ele não exatamente circular, mas elíptico, talvez, porque ele precisa o tempo inteiro estar se atualizando. Então, quando um indígena narra sua história, ele atualiza aquela história porque ele busca no passado, mas ele vai fazendo esse caminho o tempo inteiro, ele vai andando para frente, né? Vai buscando e vai se inspirando, porque a elipse ele não se encontra, né? Mas ele passa bem pertinho assim. Aí vai mais um pouquinho. E ele é uma atualização que a cultura tem que fazer. Daí que um pouco as pessoas dizem assim, às vezes, para mim eu já ouvi muitas vezes isso. O Daniel não é mais índio. Porque o Daniel fala bem português, o Daniel escreve livro, o Daniel não está lá no meio da floresta, andando peladão, balançando os balangandãs. Né? O Daniel não anda de canoa, não atira mais com arco e flecha. Porque o que está na cabeça das pessoas é esse estereótipo. Então, quando eu digo assim, o que eu estou fazendo é o caminho da cultura. A cultura se atualiza, a cultura morta está no museu. Né? A cultura parada no tempo está no museu. Uma cultura viva precisa se atualizar para ela continuar viva. Ora, e se atualizar significa usar celular? É isso que a gente vai fazer. Precisa usar internet? É o que nós vamos fazer. Isso não diminui a minha cultura, pelo contrário, ela fortalece a cultura da gente. Então, eu uso, por exemplo, essa plataforma, né, chamada Livro, que também não tem... As pessoas dizem, mas índio de verdade só fala, é só oralidade. Pura ignorância, hein? Pura ignorância. O livro dos índios no Mato Grosso, que faz aquela xilogravura no corpo, sim, é o mundo do livro-corpo. Né? Isso chama ignorância acerca da história do livro. Exato. Isso é muito comum na universidade. É muito fácil de perceber. E isso acaba sendo reproduzido pela sociedade, né? Então, as pessoas ficam, porque o índio agora não quer mais trabalhar, né? Quer só a bolsa do governo. Porque é muito privilégio, porque o índio tem muita terra e não sabe o que fazer com ela. Tudo isso, é claro, é um discurso dos poderosos, né? Que querem se apropriar dos territórios riquíssimos que os indígenas ainda protegem, né? Porque a única parte verde nesse país ainda é território indígena. Nesse país não, nesse mundo. Nesse mundo, Vamos estender, a história é muito mais complexa. Exatamente. E essa biodiversidade toda que Rubens fala que nós somos detentores, no bom sentido. Ela só existe porque as populações indígenas seguram esse fio que ele também falava, né? Esse fio da teia, para que não se detone. O que está acontecendo? A turma quer detonar a si mesmo, né? E para quem? Para alimentar 5 ou 6 grandes corporações aí. Você me dá licença um minuto? Dou, Rubens. Essa coisa que ele falou da elipse e do círculo, o grego chamava os livros da natureza, os gregos chamavam de círculo ou circa, a palavra circa, natura,
A ideia é que você tem um objeto, você vai dar a volta para observar. Então chamava circa natura. A cerca, permaneceu no português, a cerca da natureza. Você dá a cerca da natureza. Certo? A elipse pertence a um padrão civilizatório nômade. Você vê, o grego é urbano. Então o padrão civilizatório é um círculo. A gente não fala, você não sai da cidade, você fica dando volta. A peripatética do Sócrates. Essa ideia elíptica, ela é dos povos nômades. Então, existem algumas aldeias indígenas que pertencem à civilização nômade. Nisso, é igualzinho à Ásia. Tem muito a ver com os irmãos deles da Ásia. É a Rota da Seda. Onde estão as etnias, como aqui no Brasil, são nas rotas da humanidade. E vieram dar no Brasil, né? É uma coisa linda. Olha, eu ia fazer e viva. Eu ia fazer uma pergunta para você, porque a gente conversando com o Daniel, obviamente, por todas as questões políticas e históricas que a origem no Munduruku dele implica, a gente acaba incidindo sobre esse assunto e falando só com ele sobre esse assunto. Mas você, Rubens Matucci, está aqui falando, dando um olhar, oferecendo aí um olhar muito crítico em relação a uma certa colonização mental que a gente sofre num país como o Brasil, etc. Você mencionou tanto a cultura mexicana quanto a cultura brasileira, dos povos brasileiros, quanto da China e tal. E eu queria saber o seguinte, o Matucci é árabe, certo? É libanês? Bom, primeiro o libanês não é árabe, né? O Líbano é uma invenção francesa. Bom, então deixa eu acabar a pergunta, aí você fala, síria. Peraí. Eu sou de origem síria. Ele não responde alguma pergunta que eu faço, vocês separaram. Imagina, eu estou me sentindo honrado dessa conversa, que eu sou muito matraca. É que eu não vou perder, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Mas não, a história é a seguinte, você tem essa origem, depois você esclarece Síria, a origem. Síria. É Síria. Me fala o seguinte, em que medida, já assim, o Daniel fala de como vamos dizer, a herança que ele carrega das tradições, da etnia dele, dos ancestrais, se impregnam no trabalho dele. E no seu trabalho, como é que isso Nós se não imprega? estávamos falando do padrão circular, que a Os pessoa nômades. fica que nem barata tonta dando uma volta na cidade. Eu tinha um amigo chamado Aldemir Martins, que foi o maior artista que eu conheci na minha vida. Falou, Rui, você é uma besta, você é um sujeito urbano, só fala besteira e só gosta da Europa. Vai passear pelo Brasil. Eu fui. Fiz 400 cadernos, faz 40 anos que eu viajo pelo Brasil. Eu tenho 400 cadernos sobre o Brasil. Aí eu te respondo, qual é o papel dos libaneses no Brasil? Eles são mascates. Qual é a origem dos sírios libaneses? A origem dos sírios libaneses é a Fenícia. Quem trouxe o alfabeto para a Europa? Os fenícios. O alfabeto grego. Os fenícios são anteriores aos gregos. Por exemplo, quando ele teve uma educação, Daniel, fala da mitologia grega, é cópia da mitologia cananeia, é cópia da mitologia suméria e é da África de novo, povos nômades, os meroíticos. Então você vai estudar os caminhos, você vai ver que o Oriente Médio é muito parecido com os índios. Eles têm muito petróleo, estão cercados por firmas europeias que querem tirar eles e arrancar o petróleo. Eles atrapalham, que nem os índios. O que esses árabes estão fazendo em cima dos poços de petróleo? Vão matar tudo. Mata. Passa fogo, não quer nem saber. Isso é a nossa maravilhosa cultura cristã, né? Coisa maravilhosa. Matou metade do planeta. Então, eu sou de origem libanesa, porém minha família tem na Ucrânia, na origem de Bizâncio. O Bizâncio Ocidental é a cidade de Kiev, na Ucrânia. Depois meus bisavós vieram para o Maranhão. Então aí meu filho já deixa de ser libanês. Porque libanês não é como judeu. Libanês adora mulata e adora brasileira. Então não resiste uma geração. Estão tudo casados com índia, negro, tudo. Minha família tem tudo. E eu casei com uma japonesa. Por exemplo, para você dar uma ideia do que significa o genocídio ocidental, eu adorava minha mulher, namorada, linda, 19 anos, resolvi levar ela a assistir o filme Hiroshima, Meu Amor. Quando ela viu Hiroshima, ela era do lado de Hiroshima, a família dela era da ilha em frente de Hiroshima. Ela teve um chilique no cinema, eu tive que tirar ela.
Então, essas coisas passadas não são só passadas pela universidade, são passadas pelo olhar oral. E isso é uma confusão muito grande, porque os livros das aldeias são os corpos dos índios, são os cocares. Então, para isso, eu sugiro a leitura de um antropólogo dinamarquês, o Darrell Posey. Aí você vai ver o que é livro, é o cocar. O Cocar Caiapó é um livro, né? Que justamente estudou os caiapós, né? Nossa, O da Real. esse é um gênio. Me chamou muita atenção, pulando para outro assunto, a arquitetura desse lugar, que é redonda aqui, tem toda uma linguagem muito bonita, que por um acaso, é feito pelo Marcelo Aflalo. Eu conheço ele, ele estudou comigo. Então, o que você acha? Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com o índio, tem a ver com a urta mongol. Eu conheço a universidade, eu tive aula com aquelas bestas. As bestas falavam que não tem construção no Brasil. Eu perguntava assim, mas e as 800 mil tipos de casa indígena? Mas espera aí, deixa Não, eu só... eles não deixavam eu aí estudar. Não deixavam eu estudar. Eu não tenho nenhuma função aqui de defender o projeto, porque eu vim para cá, estou fazendo a mediação deste evento num espaço já feito, etc. e tal. Mas aqui é informalmente chamado de Oca. Isso. Esse lugar. Que é Aqui, uma ideia geral. Posso pegar o livro? Claro. E o Daniel acabou de lançar um livro, é recente esse, né? É. Chama Das Coisas que Aprendi, um livro com texto e fotografias do Antônio Carlos Ferreira Banavita, né? Por um selo editorial dele, chamado UCA. Esse UCA é uma casa. É a casa. Isso. Essa Oca que merece o nome de Oca, claro que é uma referência, né? Ah, bom, agora eu gostei. É uma referência, remete a isso, né? É. Vamos dizer, acho que ninguém pensou em fazer uma habitação mongol aqui no centro de São Mas ele estudou a urta mongol. E quando a aula, os livros, a Google, tudo que é circular é uma urta mongol. Coitados, eles não sabem nem o que quer dizer. Eu estive na Mongólia, eu sei que é uma urta mongol. Então, quando eu recebi isso da Faculdade de Arquitetura, ele acabou de falar sobre a diferença entre a elipse e o círculo. Por exemplo, nos Panará, a casa dos homens não era circular. Sim. Né? Não é verdade? Verdade. Então, isso aqui é muito mais baseado numa arquitetura europeia que adora urta, porque, bom, se você quiser eu te mostro os livros, tá? Eu tenho os livros. Não, de qualquer forma, eu acho que no Brasil, quando se pensa em circularidade, sempre pensa nos indígenas, né? Porque também a gente, criança, aprendia a desenhar a casa indígena de forma circular. E a impressão é que dá que todos os indígenas vivem numa casa desse jeito. É claro que existe, sim, um pensamento indígena que passa por essa compreensão da circularidade, as danças, né, o canto, todo ele tem essa compreensão, sim, da circularidade, porque tem a ver também com a igualdade das pessoas, né, com a possibilidade de a gente olhar o todo, o conjunto, e não ficar olhando o pescoço do outro, né, mas olhar, sim, a pessoa no olho no olho. Então, nesse sentido, eu acho louvável quando se pensa numa instalação como essa, fazendo com que o pensamento vá até as comunidades indígenas, sim, porque traz um pouco a memória das pessoas a essa circularidade. Verdade. Obviamente, esse círculo está dentro de um quadrado, né? Vocês sabem que o pensamento ocidental é um pensamento quadrado em si. É o pensamento das caixas, né? Os prédios. O que são prédios? Não cavernas, caixinhas de fósforo uma em cima da outra. E o pensamento indígena é um pensamento circular, digamos assim, justamente por causa da compreensão, né, da humanidade das pessoas. Aliás, escrevi um livro algum tempo atrás a respeito dessas caixinhas da cidade. E esse pensamento indígena ele não cabe no pensamento circular, no pensamento quadrado da cidade. Que tipo não é? de objeto indígena é quadrado? Tem? Não. Não existe. Aliás, acho que não existe muita definição de quadrado. Olha, na que verdade. coisa incrível, hein? É uma coisa tão fundamental para o Ocidente.
E a mesma coisa, eu já vou passar a palavra para a moça ali, a mesma coisa, por exemplo, a palavra futuro. Não existe a palavra futuro na língua munduruku e as línguas indígenas que eu já ouvi falar, ninguém usa, não tem essa palavra futuro. Justamente porque o futuro é só especulação, né? E o indígena não especula. O indígena, ele vive o agora, né? O momento. E essa ideia de lá num tempo que nós não temos, não cabe no pensamento circular, nômade das pessoas, porque a gente tem que viver o agora, né? Foi por isso que chamaram os índios de preguiçosos, porque eles não queriam trabalhar para acumular para os outros, claro. Isso não cabia na cabeça dele. Como é que eu vou colocar onde? Né? E isso fez com que as pessoas não quisessem mais o trabalho do indígena, porque ele não se adequava a isso. Ele não sabe acumular. Porque acumular é uma concepção de futuro. Eu faço hoje para consumir um dia qualquer. Para o indígena não tem esse dia qualquer, só tem o agora. Por favor. Oi, boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar pelo trabalho de vocês. Está sendo uma grande aula assim, para mim, estou maravilhada com tudo que eu estou ouvindo, né? Não entendo nada de antropologia. Fui apresentada ao seu livro sobre piolhos e outros afagos, que eu me apaixonei, já li e reli não sei quantas vezes esse livro. O seu avô, Apolinário, virou o meu avô. Eu consigo assim, até enxergar a figura dele. E você fala no livro que professores usam palavras e educadores usam silêncio, né? Eu, como professor, estou me descobrindo educadora através do seu livro. E eu queria que você falasse um pouco sobre ensinar através do silêncio. Que beleza. Bom, né? Que bom, obrigado. Falar em avô Apolinário, aproveitando, depois quem quiser pegar aqui um folhetim, essa obra, Avô Apolinário, virou uma peça de teatro, que está no Teatro Jaraguá. Tem espetáculo hoje, sábado, às 18 e amanhã, às 16 horas. Isso aqui tem um flyerzinho de divulgação, vai até, se eu não me engano, 17 de julho. Baseado nessa obra de que ela se referiu, que é a minha obra também preferida, do ponto de vista narrativo. Chama Meu Avô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória. É assim que chama o livro inteiro. Eu tenho trabalhado, eu sou educador de formação, porque me formei em filosofia, né? E fui para a sala de aula como deveria ser, porque é o único lugar que dá para ir quando a gente se forma em filosofia. E sempre trabalhei com um desejo muito grande de passar para as pessoas aquilo que eu entendia ser importante para que um educador, um professor, ele realize a sua tarefa e não use essa tarefa como uma cruz que carrega, né? E eu sempre, como eu tive formação católica desde criança, eu sou alguém que sempre quis professar uma fé. E eu, quando escolhi uma profissão, eu escolhi ser professor. Não por ser um emprego, um trabalho, mas por ser exatamente uma profissão de fé no ser humano. Né? O educador, o professor, ele tem que ter essa dignidade, né? Porque ele sabe uma vocação. Ele está lidando com o ser humano. É a única profissão, de fato, que lida com o ser humano, na formação do ser humano, né? O resto a gente lida com o ser humano em todos os outros setores da vida. Mas o professor, ele tem que acreditar na humanidade, na sua humanidade e na humanidade do outro. Então ele tem que estar o tempo inteiro num diálogo com esse outro que está diante de si e que é um outro que tem que provocá-lo também. E se ele não se sente provocado, acontece uma coisa que meu avô também dizia, que era que quando a água para, ela apodrece. E em água podre não tem vida, não tem peixe, a criança não nada, né? Naquele rio, porque um rio podre todo mundo se afasta.
muitos professores acabam parando. Eles se desanimam, né? ficam frustrados com a sua própria profissão e tudo mais, e acabam parando, viram a Rio Podre. Aí, quando um professor vira Rio Podre, a criança não se sente mais chamada, porque somente a água corrente chama a vida, chama o peixe, chama a criança para nadar, né? A gente precisa ser água corrente. O professor tem que ser água corrente, ou seja, ele tem que estar num processo constante de renovação, que é isso que a água, o rio faz, né, quando corre, ele está renovando. Então, a minha atenção tem voltado um pouco para tentar incentivar, motivar o educador, o professor, para ele retomar esse espírito alegre, né, que está dentro da nossa profissão de fé, né? O professor, ele tem que professar uma fé no ser humano. Quando ele faz isso, ele se torna mais do que um conteudista. Ele se torna, de fato, um educador. Aquele que está ali para cumprir uma função, né? Infelizmente, uma função pouco valorizada pelo Estado brasileiro, né? Que deveria ser muito mais, justamente porque ele lida com a formação não apenas do intelecto das crianças, mas do corpo, do espírito, da memória, do nosso povo todo, nosso povo brasileiro, né? Então, eu sou muito solidário sempre aos educadores, aos professores, justamente porque eu entendo o sofrimento que vive, porque são pouco valorizados, e entendo que há muitos bons educadores que estão se esforçando demais, dando demais para o Brasil, e o Brasil dando de menos para essas pessoas. E ainda assim, são gente que estão cumprindo a sua fé, a sua crença nos seres humanos. Parabéns para eles, viva os professores. Essa pergunta é só para ele, né? Porque eu também sou professor, né? Desculpe, eu tive da aula, mas fui expulso da faculdade. Mas eu também tenho uma experiência muito parecida com isso que ele falou. Posso responder um pouquinho? Quando eu vi você falando com ele, eu vi uma coisa que eu aprendi na Bahia de origem africana, só nos centros urbanos. Tudo que é estudado na Bahia é estudado pelos centros de Salvador. Acontece que a Bahia, que está fora dos centros urbanos, é cafusa. Isso eu acho que era um negócio muito legal para você ensinar, você dar aula para criança. E o que significa ser cafuso? O português vinha, matava todas as aldeias, levava para ser escravo. Sobrava uma população de índios muito desculturados. Chegavam os africanos, fugiam para os quilombos. E essas duas populações abandonadas, no começo brigavam, depois passaram a se relacionar. E os índios passaram as ervas para os africanos que morriam de fome. E uma coisa que me toca muito, tem uma erva chamada Ora Pro Nobis, que é o agradecimento dos negros para os índios. É o nome da erva. Chama Orai por Nós, que era o que salvava eles de fome, que o português proibia eles de comer. Ou matava, ou não podia entrar na comida. Então, essa população do Brasil, que hoje é a população mestiça, ela foi adicionada por outras populações igualmente discriminadas pela elite. Quais são elas? Primeiro, os italianos foram discriminados até ficar rico. Então, você tem livros mostrando a realidade dos italianos em São Paulo, em Campinas, vários. Depois, os árabes, que as pessoas achavam que os árabes comiam rato. A minha família era discriminada
porque a gente era horrível, tinha nariz grande, sei lá. Depois os japoneses, a última foram os japoneses. E agora são os bolivianos. E essa massa de povo está acrescentando cultura para esse país e a nossa elite não consegue perceber. Entendeu? E é isso que nós formamos, e isso deve muito aos indígenas, é a pluralidade cultural do Brasil. É a capacidade de, em vez de você pôr os árabes no gueto, que nem os Estados Unidos faz, que nem todo mundo europeu faz, o Brasil não tem gueto. É uma luta violenta. Então, você transformar o gueto, Munduruku, não é? Num parque protegido pelo governo, é uma tarefa que você não tem ideia o que é. Ou, por exemplo, hoje, os negros serem aceitos em restaurantes italianos, no shopping Guatemi, foi uma luta de 40 anos que eu passei, que a babá da minha filha era negra e eles não serviram comida para mim. Só que como eu era branco, eles tinham medo de mim, eles não falaram nada. Eu fiquei a noite inteira conversando, não percebi. Se fosse hoje, eu chamaria a polícia e o dono do restaurante ia preso, não é? Como que vai servir? Porque a minha moça era negra. Então isso tem com o índio muito maior, tem com o boliviano, tem com o descendente de árabe, tudo. Só que o Brasil dá uma aparência, e principalmente a nossa mídia, que é uma mídia suicida, que eu acho que a nossa mídia é suicida, né? Eu acho. Então, ela não deixa isso subir. E isso só sobe através da educação, quebrando a visão da mídia. Então você tem uma novela, todo mundo é loiro, todo mundo fala de Miami, né? Para quê? Quando fizeram a novela Aritana, foi um escândalo. Tipo, que história de índio, não sei o quê. Isso foi perdendo força e o governo foi aproveitando isso, as pessoas boas, e fazendo uma sociedade que é a única do mundo, pluralista etnicamente. Isso não é só, a mestiçagem do Brasil não é só cultural. Ela é cultural, étnica, e isso é a coisa que hoje os países centrais mais têm medo do Brasil. Pensa nisso. Isso é para você pensar. Isso é o maior tesouro do Brasil. Nós devemos isso ao Darcy Ribeiro. São pessoas que criaram essa coisa que ele está falando, os Vilas Boas. Eles criaram um olhar novo, étnico, que perdurou e venceu. O Vinícius de Moraes, não é? Não é uma pessoa, são milhares. Agora, a mídia foi tirando eles do campo cultural. Então, a gente aprende que o Lévi-Strauss é a maior autoridade. Que Lévi-Strauss, gente? A maior autoridade de antropologia do Brasil é o Darcy Ribeiro, não é o Lévi-Strauss. Mas a mídia não sabe. Ou sabe e não quer mostrar. Desculpe, mas eu achei muito emocionante sua pergunta. Bom, a gente tem tempo aqui para mais uma última pergunta. Pierre, cabe a você fazer essa questão, então. Tá bom. Eu vou voltar um pouco atrás. Eu estou aqui bebendo dessa água maravilhosa que vocês estão servindo, essa pergunta linda que você fez. Né? Mas vou voltar um pouco atrás no negócio do espaço da biblioteca, porque eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. A ideia da biblioteca, eu acho que tem muito a ver com essa conversa, porque está muito claro, por tudo que vocês estão falando, que, e eu acho que isso é um lugar comum, a base do preconceito, uma das bases do preconceito é o poder, né? A outra base do preconceito é a ignorância, né? E esse é um espaço que se pretende um espaço de luz contra a ignorância, né? É um espaço onde as pessoas vão buscar conhecimento ou emoções, ou troca de emoções e tal, para vencer a ignorância, né? Eu me confesso, sou ignorante, eu vim aqui para vencer a minha ignorância, para aprender mais um pouco, para conseguir enxergar um pouco mais. E eu fico super grato, porque a visão que vocês me dão é uma visão que me coloca um pouco ao lado dos meus sapatos, me dá um olhar novo, me permite ver diferente. E o papel dessa biblioteca é um pouco esse. E na história do projeto dessa biblioteca teve uma coisa muito engraçada, porque este prédio já existia. E quando se foi
desenvolver para se transformar numa biblioteca, houve uma discussão, falou, puxa, como é que a gente transforma esse espaço num espaço vivo? Né? Ele é muito quadradinho. Ele é muito quadradinho e todo mundo tem que sentar na cadeirinha, na frente da mesinha. Nós precisamos quebrar isso, para lembrar que a biblioteca é um lugar vivo, é um lugar para vencer a ignorância, e para isso tem que ser vivo, para ser essa água pura na qual a gente vai nadar. É isso que a biblioteca tem que ser. Né? E aí surgiu essa ideia, ela não partiu, vamos dizer, da imagética propriamente de uma oca, né? Mas da ideia de que, primeiro, as pessoas tinham que ficar em círculo, e segundo, que as pessoas pudessem se deitar, pôr os pés para cima, se jogar de lado, sentar do jeito que quisessem, fazer o que quisessem. Trazer criança, porque a arquitetura europeia não tem criança, então não tem isso aí, a criança não entra. Uma outra coisa bacana que tem a ver com essa conversa foi a história desses barbantes que estão vendo, que estão nos cercando, né? E que foram fiados a partir da inauguração da biblioteca. Quando a biblioteca começou, esse espaço que nós chamamos de oca não estava abarbantado, estava previsto abarbantado. E ele foi sendo abarbantado em oficinas de contação de história. E esses fios são os fios da vida, são os fios que cada um, né, de nós vem aqui costurando. Nós um dia vamos fazer uma oficina aqui para arrancar esses barbantes e rebarbantear isso aqui de um outro jeito, né, com outras e novas histórias que vocês vão trazer. Né? Então era só para contar essa história e para super agradecer essa generosidade de compartilhar essas visões e de ajudar a gente a enxergar com olhos novos as coisas. Né? Muito obrigado. Agora, um minuto, eu quando falei da urta, eu apenas falei da origem siberiana dos índios brasileiros. Essa coisa circular é muito antiga. Eu não falei que é feia. Agora, o quadradinho eu concordo com ele. A grande vantagem é a iluminação zenital, que eu acho que é muito importante, que o Artigas falava que isso favorecia a criação. Por isso que a FAO tem. Né? Mas eu gostei muito do Manuel. E hoje nós não tivemos a presença dos quero-queros, né? Porque normalmente aqui eu acho que eles estão passeando. Aqui nesse teto, vocês podem ver aí na janela que eles passam aí, mas é muito engraçado, porque às vezes tem umas revoadas aqui em cima, hoje por acaso teve antes de começar. Eu comparo, você falou do quero-quero, desculpe, vou acrescentar. Eu comparo o quero-quero ao povo brasileiro. O quero-quero é um pássaro primitivo. As matas brasileiras têm pássaros quase nos dinossauros. Tem a cigana, conhece a cigana, né? É quase um pássaro pré-histórico. O quero-quero é primitivo, então ele não tem ninho. E ele bota os ovos no chão. É o povo brasileiro, e as pessoas têm aqueles afazeres, vão em cima dos ovos, e ele fica desesperado. E o pássaro tem duas possibilidades para se defender. Ou ele se entrega para o predador, ou ele tem um esporão na área e vai lá e tuna o cara que vai matar o filho. E ninguém percebe. É uma história tão interessante. Né? Fala, o quero-quero é agressivo. É o próprio povo brasileiro. Nós estamos sendo pisados e não percebemos. Uma loucura. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui neste sábado. Você queria falar? Posso? Fazer uma última... Uma consideração final? Primeiro, agradecer a oportunidade dessa manhã gostosa, né? Final de manhã e começo de tarde. Gostei muito dessa prosa boa aqui com vocês. Lembrar dessa peça teatral, por favor, quem puder, apresentem, vão lá, levem as crianças. É um texto que eu digo sempre que é um texto universal, né? Porque ele é escrito por um indígena, mas ele cabe para todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer lugar do planeta, porque aquilo que é narrado nesse texto, ele realmente pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. E nós precisamos muito que essa mensagem chegue para as nossas crianças, nossos jovens, que é um olhar um tanto diferenciado dessa coisa quadrada que estamos o tempo inteiro oferecendo para as crianças. Aliás, queria dizer que gostei muito do fato dessa biblioteca estar dentro desse lugar maravilhoso que é o parque, né? E eu atravessei praticamente o parque inteiro andando
até aqui, né? E olhando as pessoas, olhando o lugar, né? Me extasiando um pouco com essa arquitetura que existe aqui, que não é só uma arquitetura física, predial, mas é também uma arquitetura humana, né? A arquitetura das pessoas que caminham, que passeiam com seus cachorros, que passeiam com suas crianças, que andam de bicicleta, né? E que forma essa teia o tempo inteiro. Embora muita gente não se dê conta, quando fazem isso, quando estão preocupados um pouco com o meio ambiente, quando estão preocupados em dar uma boa formação circular para as suas crianças, porque é isso que o parque é, um círculo, né? Elas estão colocando a sua contribuição nesse barbante aí que você falava, e que, de fato, é a grande mensagem do chefe Seattle, lá no século XIX, né? Nós não somos o fio da teia, somos parte dele, né? Nós não somos os donos da teia da vida. A mensagem foi feita pelo antropólogo americano, sim. Escrita, por isso que eu invoco com o alfabeto grego, e copiada de uma frase de um paisagista chinês do século VIII. Olha só, que é o que você citou aí, que tem a ver com o pensamento tradicional, ancestral, né? Nós não somos donos da teia da vida, somos apenas um de seus fios. E eu acho que essa mensagem precisa ser passada para nossas crianças. Os livros que eu faço têm um pouco essa pegada, né? Os livros que Rubens faz têm essa pegada, que é justamente a gente apresentar uma outra possibilidade. E ela existe. E ela está bem pertinho da gente, né? A gente só precisa ficar um pouquinho de olhos abertos? Não, de olhos fechados, né? Não precisa fechar para poder enxergar o que não está tão evidente, porque quando a gente está com o olho aberto, a gente deixa passar muita coisa. É necessário, às vezes, a gente fechar os olhos para ver o essencial, né? E o essencial está à nossa frente. Para isso é preciso fechar os olhos. Eu vou acrescentar uma coisa linda que ele foi fechar os olhos. O Pamuk, que é o Prêmio Nobel de Literatura, escreveu um livro que todo brasileiro devia de ler, chama O Meu Nome é Vermelho, que é sobre o maior artista persa chamado Bizad. E o Bizad, durante o livro, pega uma faca e fura os próprios olhos. E aí o artista que está ao lado dele, imagina o Leonardo da Vinci furar os olhos, né? Aí o artista fica no livro, ninguém entendeu essa parte, e o Bizad responde: eu cheguei no momento que eu só olho minha visão interior, eu não quero mais enxergar. Estou acrescentando o que você está falando. É isso. Não, por acaso, o livro que une vocês dois é um livro sobre um menino cego. Exatamente. É isso. Muito obrigado. Se alguém depois quiser dar uma olhada, eu tenho aqui os catálogos, se alguém quiser olhar os livros, estão aqui, estão aí. Fiquem à vontade. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Rubens Matuto. Obrigado, Daniel Munduruku.